Pessoal, esse aqui é o vídeo que eu vou fazer para vocês do livro, tá? Lá das páginas 20, 21 e 22. Então vamos lá nas páginas 20, na página 20. Na página 20, número 1, releia o texto a seguir. Então vocês vão ler aquele trechinho lá que é retirado do texto comunicação. Aí depois vocês vão responder A, B, C, D e E. Tudo sobre aquele trechinho. Então a primeira está escrito assim: a expressão sinto muito, usada pelo vendedor, pode ter mais de um significado? Pode, ela pode ter mais de um significado. Sinto muito, ele pode ser dito com ar de deboche, ele pode ser dito quando você tem dó, quando você tem pena de alguém, quando você se sensibiliza, né, com a situação de alguém e assim por diante. Então, lá eles perguntam, explica os sentidos possíveis. Então, é esses sentidos que eu falei para você. Pode ser sentido de deboche, pode ser sentido de sensibilização, pode ser sentido de dó, pode ser sentido de pena, tá? B, como o comprador entendeu essa expressão? Então, como que o comprador entendeu? Ele entendeu que o vendedor estava com pena, estava debochando dele? O que ele entendeu? C, você considera que o uso dessa expressão pelo vendedor foi adequado? Por quê? Vocês acham que o vendedor usou de forma adequada essa expressão sinto muito ou não? Tá? Então vocês disserem que sim, vou explicar por quê, disser que não também. Letra D, se você fosse o vendedor, o que diria no lugar da expressão sinto muito? Então, se você fosse o vendedor, como que você, em vez de sinto muito, você diria qual frase? Eu poderia se dizer assim, me desculpa, né? Eu poderia falar, vamos tentar entender mais uma vez, enfim, poderia usar outras expressões, né? Letra E, nessa situação comunicativa, que efeito de sentido e ambiguidade o uso da expressão sinto muito pode causar, né? Explique sua resposta. Então, ambiguidade quer dizer vários sentidos. Então, esse efeito de vários sentidos, que efeito pode ter? Ali teve um efeito negativo, por quê? Porque vários sentidos da frase fez o comprador entender o que ele quisesse. Então acabou, né, causando um sentido de negatividade. 2. Leia os trechos a seguir observando as palavras destacadas. Então vocês vão ler o trecho e vão observar ali, o, a, essa, coisa. Responda, por que nesses trechos são usados artigos diferentes ao mesmo tempo? São usados diferentes ao mesmo tempo porque ele não sabia, né, que objeto era. Então ele não sabia se era feminino, se era masculino, se estava no plural, se estava no singular, enfim, ele usou ali para tentar explicar. B. Releia o restante do texto e transcreva outras palavras que os personagens usaram para conseguir nomear o alfinete. Então vocês vão ler o texto novamente e vão usar outras palavras que eles repetiram lá no texto para tentar explicar que era um alfinete e vão copiar ali na letra B, tá? Se essas palavras conseguiram definir o objeto, por quê? As palavras conseguiram definir que objeto que era? Vocês acham que conseguiu ou não? 3. Para descrever o objeto ou se referir a ele, o comprador empregou palavras do quadro. Então, nós temos o grupo 1, 2 e 3. No grupo 1 tem as palavras fecha, encaixa, move, dobra e prende. No grupo 2 nós temos ponta, encaixe e sulco. No 3 nós temos simples, conhecidíssima, pontuda, de metal e inteiriça. Esses três grupos, um é substantivo, o outro é adjetivo e o outro é verbo. Para me descobrir, eu tenho que fazer o quê? Verbo é aquilo que expressa uma ação. Por exemplo, dançar, falar, escrever, cantar, jogar. Isso são verbos. Substantivos são aqueles que nomeiam os seres. Por exemplo, mesa, cadeira, celular, computador, caneta, lápis, borracha, caderno. Isso são substantivos. E adjetivo é que dão características ou estado. Por exemplo, feio, bonito, alegre, triste, gordo, magro, alto, baixo, enfim. Então vocês vão ver qual deles que é. Por exemplo, se o grupo 1 for substantivo, você vai escrever grupo 1 substantivo, grupo 2 adjetivo, grupo 3 verbo, enfim. Tá? Então vocês vão ler e vão tentar descobrir que cada grupo é e vão escrever. Lembrando que é só 3, ou é substantivo, ou é verbo, ou é adjetivo. Tá? Vocês vão descobrir que cada grupo é e colocar lá.
Daí, a letra B. Por que essas palavras foram importantes na descrição do alfinete de segurança? Porque sem essas palavras, sem esses verbos, esses adjetivos, esses substantivos, seria impossível o cara descrever o alfinete para o vendedor. Então, jamais eles conseguiriam descobrir que palavra que era. Letra C. Procure no dicionário e transcreva o significado da palavra suco. Então, agora vocês vão procurar o significado da palavra suco. Quem não tem dicionário, procura no Google e escreva aí o significado da palavra suco. Letra E. Letra D, né? Explique essa palavra, lhe parece adequada ou não para descrever o alfinete. Depois que vocês acharam o significado, vocês vão dizer lá na letra D se vocês acharam que ela foi importante para descrever o alfinete ou não. E letra E, que outras palavras poderiam ter sido utilizadas? Então, que outras palavras eu poderia ter utilizado em vez de usar a palavra suco, que é uma palavra difícil de entender, que nem todo mundo sabe o que significa? Eu poderia ter usado outra de mais fácil entendimento. Que outras palavras essas que eu poderia ter usado? Então, vocês vão colocar ali. Número 4. Releia o diálogo entre os personagens, observando o tipo de linguagem utilizada por ele e responda. Qual dos personagens usa a língua mais formal? O vendedor ou o comprador? Explique, né? Transcreva. Então, quem que usa a linguagem mais formal? A linguagem mais formal é aquela mais difícil de falar, igual ele falou ali, suco, né? E informal é aquela que a gente usa no dia a dia, aí, né? Que a gente fala, né? Com o pai, com a mãe, com os irmãos, com os amigos, enfim. Então, qual deles usou a linguagem mais formal? O comprador ou o vendedor? E transcreva essas palavras ali. Então, vocês vão pegar a partezinha que ele usou, a linguagem formal, e vão transcrever ali para a letra A. Pode ser lá onde ele está falando sobre o suco, tá? B. Por que você acha que isso acontece? Por que vocês acham que ele usou o comprador usou uma palavra, usou palavras, né, mais formal? Porque ele queria parecer importante, como ele disse, ele era um contador, era uma pessoa formada em contabilidade, né? Então ele queria parecer importante, queria falar difícil, queria causar uma boa impressão. Só que acabou complicando, né, gente? Que nem sempre é assim que as coisas funcionam. Então agora o número 2, número 1, né? Continuação lá da página 21, agora nós começamos da 1 de novo. Se vocês quiserem, pode falar 5 em vez de 1 de novo, tá? Então vamos lá. Releia o seguinte trecho da crônica Comunicação de Luiz Fernando Veríssimo. Então vocês vão ler ali o trechinho, né, da crônica e depois vão responder ali embaixo. A letra A. Na frase, você enfia a ponta pontuda por aqui, encaixa a ponta no sulco e prende suas duas partes de uma coisa. O comprador utiliza apenas palavras para realizar essa descrição. Explique. Ele usa apenas palavras ou ele usa gestos também? Se vocês acham que ele usa apenas palavras, vocês vão dizer que apenas palavras e explicar por quê. Se vocês acham que ele usa gestos também, vocês vão dizer que gestos e explicar por que ele usa gestos, tá? Letra B. Releia outras partes do texto e responda. Quais elementos da descrição do comprador levam o vendedor a entender que o objeto parecia uma coisa enorme? Então, vocês vão pegar uma parte do texto onde está explicando que o vendedor, né, entendeu que o objeto era enorme, que quando o comprador explicava, parecia um objeto enorme, e vão copiar essa parte ali na letra B, tá? Número 2. Leia as informações do quadro com definições de código, língua e tipos de linguagem. Então, ali nós temos, né, uma explicação do que é código, do que é língua, o que é linguagem. Daí vocês vão responder lá do outro lado, na 22, a letra A, B, C, D e E. Então vamos lá. Letra A. Quando o comprador começa a descrever o objeto que quer comprar, os interlocutores compartilham o mesmo código. Que código é esse? Explique. É o código da linguagem. Por quê? Por que eles compartilham o mesmo código? Porque se um falasse português, outro francês, outro alemão, eles não se entenderiam. Então os dois falavam o mesmo código, que era que a linguagem deles ali, no caso a nossa, né, linguagem português brasileiro, né, que é o português do Brasil. B. O vendedor pediu ao comprador que desenhasse o objeto que queria comprar. Qual a função do desenho nessa situação? Era esclarecer, né, era melhorar essa comunicação. Porque se ele soubesse desenhar, ia ficar super fácil. Mas ele não sabia, né, gente? Então daí complicou mais ainda.
Então vamos lá. C. Mesmo falando a mesma língua, o que faltou para que houvesse uma comunicação bem-sucedida? O que faltou? Faltou compreensão, que nem sempre, igual o comprador queria falar difícil e o vendedor era uma pessoa mais simples, né? Então, nem sempre, né, gente, é possível se entender falando o mesmo idioma. Às vezes é preciso mais que isso, é preciso compreensão, é preciso se colocar no lugar do outro, é preciso entender a situação do outro, é preciso ter calma, ter paciência. E ali, às vezes, não houve isso, né? Letra D. Na produção da crônica, o autor usou a linguagem verbal ou não verbal? Se ele escreveu com apenas palavras, não usou desenho, é verbal. Agora, se ele usou desenhos, daí é não verbal, tá? Letra E. Na situação comunicativa em que os personagens estão envolvidos, foi utilizada quais linguagens? Explique. Quais linguagens que foi usada? Na situação comunicativa deles, não foi para escrever o texto, foi lá, imagine que os dois estão conversando. Qual foi a linguagem que eles usou? Eles usaram a linguagem verbal e a não verbal. Por quê? Porque eles tentou explicar com palavras e com gestos. Ele não chegou a desenhar, mas ele fez gestos, então é verbal e não verbal. A número 3, vocês vão descrever o que cada desenho, cada figurinha daquela significa, tá? O dedinho assim, significa o quê? A garrafinha com a caveirinha, qual o significado? Qual o significado do semáforo com a luz vermelha acesa? E qual o significado da mulher fazendo assim? Tá? Então, vocês vão escrever cada uma o significado delas. E a letra B, nessas situações, a linguagem usada é verbal ou não verbal? É não verbal, né, gente? Porque não tem escrita, é só desenhos. E a número 4, vocês vão explicar aquele desenho que está ali. Você é capaz de dizer o que significa? Você consegue entender o que significa aquela placa ali? Se você consegue, você vai explicar na letra A. Na letra B, compare com imagens de atividade anterior. Por que foi possível entender as imagens anteriores? Nessas imagens anteriores, lá do desenho do dedinho, da garrafinha com caveirinha, do semáforo, da mulher fazendo assim, a gente entendeu rapidinho. E por que nessa outra a gente demorou? Sabe por quê? Porque aquela outra nós já temos conhecimentos, nós já vimos, nós já estudamos ela, já vimos ela em algum lugar. Já essa outra não, provavelmente a maioria de vocês vai ver ela pela primeira vez. Então, se eu não estudei, se eu não peguei o negócio, não tem como eu saber, né? Não é verdade? Então, não tem como eu saber. É igual assim, tem pessoas que chegam para mim e falam, faz uma pergunta lá, às vezes de história, de geografia. Eu falo, eu não sei. Eu falo, como assim você é professora? Eu falo, gente, eu sou professora de português. Eu não estudo o livro de geografia, eu estudo o livro de português, né? Então eu tenho obrigatoriedade de saber de português. E as pessoas acham que a gente tem que saber de tudo. E nem sempre é assim, né, gente? Não é porque a gente, né, vai saber tudo. Ninguém sabe tudo, né? Nem eu, nem vocês, nem ninguém. Então, se eu não tive contato com aquilo ali, não tem como eu saber. Então, se eu não tive contato com a plaquinha, não tem como eu saber o que é a plaquinha. Mas se vocês souberem, vocês podem escrever, tá? Daí, o que seria preciso para que essa linguagem tivesse sentido para você? O que seria necessário para que eu soubesse o que significa aquela plaquinha? Seria necessário eu ter estudado ela, né? Saber de qual código que ela pertence, por exemplo, se é um código de trânsito, enfim, o que ela pertence. Se eu estudar ela, daí eu vou saber, mas como eu não estudei, eu não peguei, como é que eu vou saber, né? Então é isso, gente. A aula de hoje só é essas questões, tá? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, né? Tô lá no celular, só chamar qualquer hora que eu ajudo vocês. Ok? Então, bom dia, né? Boa aula para vocês. Fiquem com Deus.